Show. Pessoal, boa noite então para vocês. Sejam bem-vindos agora à nossa reta final da disciplina, né? Eu quero combinar com vocês, quero mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela para isso. Eu quero mostrar para vocês, então, o nosso planejamento dessas 3 últimas aulas que faltam para a nossa disciplina, tá? Eu não vou detalhar muito, e especialmente o trabalho da próxima aula, depois na próxima aula a gente vai conversar sobre ele, tá? Mas basicamente nós temos aqui 3 aulas ainda para o final do nosso semestre, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre vetores. Eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre vetores. Tem um PowerPointzinho ali com uns 20 slides falando sobre vetores. Depois a gente tem a lista 7 para vocês só praticarem um pouquinho dessa coisa de vetores, que eu acho que vai ser importante para vocês no curso de redes, tá? Depois, na aula que vem, eu tenho aqui um vídeo do professor Ricardo Antonello, ele é do IFC também, um amigo meu. Ele gravou um vídeo sobre arquivos em disco, onde ele explica tudo como funciona arquivos, a manipulação de arquivos com a linguagem C, que era a parte final que estava faltando mesmo do nosso planejamento, tá? E aí, tem até o livro dele aqui também, eu já coloquei para vocês, um livro muito legal que ele escreveu da linguagem C, que eu acho que a gente pode aproveitar bastante de material dele aqui. E eu tenho aqui um trabalho que a gente vai fazer. Lembra que eu falei que a gente ia fazer mais um trabalho para valer nota, um trabalhinho para compor a nota de vocês? Então a gente vai ter aqui esse trabalho, já está explicado. Basicamente, nesse trabalho, o que a gente vai fazer? Eu tenho lá o livro do Bax, que a gente está utilizando da linguagem C, a gente utiliza na disciplina, e eu dividi aquele livro do Bax em alguns capítulos. Capítulos não, eu peguei o capítulo de arquivos, que está sendo explicado pelo Antonello aqui, e eu peguei o capítulo do livro do Bax, que fala sobre arquivos, e eu dividi alguns tópicos, e eu vou distribuir esses tópicos, a distribuição já tá colocada nesse arquivo aqui, eu vou distribuir para vocês, e vocês vão apresentar para a gente aqui na aula, na última aula, né, que é essa, nossa aula do dia 11, vocês vão apresentar para a gente rapidamente a parte que ficou para cada um de vocês desse trabalho, tá? E aí lembre que vocês vão precisar, para essa próxima aula, conseguir fazer uma apresentação. Seria legal que vocês estivessem em um computador. Quem não conseguir estar num computador aqui para fazer a apresentação, eu vou lembrar que esse trabalho vai ser em dupla, a gente vai combinar tudo isso na semana que vem, tá? Mas esse trabalho, ele não vai ser em dupla, eu coloquei 2 pessoas para o mesmo tema, ele é individual, vocês percebem? Só que quem conseguir e puder, vai poder se organizar em dupla, não tem nenhum problema, porque vão ter 2 pessoas ali sempre para o mesmo tema, mas ele é individual. E a gente detalha isso depois. Aí a apresentação vai acontecer aqui no dia 11, e eu vou pedir que no trabalho vocês façam uma apresentação rápida sobre o tema que tocou para cada um de vocês, e principalmente vocês apresentem um algoritmo funcionando com aquele tema, me entreguem esse algoritmo funcionando. Por isso que eu coloquei o vídeo do Antonello aqui com as explicações detalhadas sobre essa parte também, que eu acho que vai ser bem legal. Então, basicamente, a gente vai ter hoje aula de vetores, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, vocês vão assistir o vídeo do Antonello, vão dar uma lida no livro do Bax e vão preparar o trabalho na aula que vem. E na última aula nossa, a gente vai ter essa apresentação dos trabalhos e aqui está o envio dos arquivos. Né? Então vai ser bem tranquilo, eu acho que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos com o semestre, mesmo diante das dificuldades todas que a gente tem tido aqui, enfim. Acho que vai dar certo, tá? Então vamos lá. Pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre vetores, tá? E aí eu queria a atenção de vocês, em especial aqui nessa parte de vetores, para que a gente possa entender um pouquinho o que é vetores, e a gente já começa a falar um pouquinho de uma parte da programação um pouco mais densa, né? Um pouco mais complexa, mas bastante utilizada na programação de dispositivos, isso que eu acho que é interessante no caso de vocês, tá? Vamos ver aqui, ó. O que é um vetor, né? E por que utilizar um vetor? Vejam só, nós tínhamos até agora variáveis que eram declaradas, mas que só conseguiam armazenar um único valor. A variável era declarada e eu podia gravar somente um valor dentro dela. Então, se eu precisasse ler 5 notas, eu precisava criar 5 variáveis diferentes para armazenar essas 5 notas. Apesar de nota, o conceito nota é tudo igual, né? São todas notas, o número era que é diferente. Então, da maneira como a gente estava vendo até aqui, eu tinha que criar 5 variáveis diferentes para fazer o armazenamento dessas 5 notas. Outra coisa, sempre que eu coloco um valor, sempre que eu atribuo um valor a uma variável, aquele valor anterior ele era perdido. Então, fiz um algoritmo lá, utilizei a variável salário para fazer a leitura. O primeiro salário digitado, ele ficava gravado na variável, mas quando eu fosse digitar o segundo salário, eu perdia o valor do anterior. Tanto é que a gente precisava fazer aqueles artifícios ali de criar variável auxiliar para gravar menor, maior valor, porque a gente perdia o valor que era digitado, né?
E aí, por que tudo isso acontece? Porque isso acontece porque cada variável dessa que a gente está criando, ela se refere a uma única posição de memória, onde eu consigo armazenar somente um valor de um tipo especificado. Então, é muita limitação dentro do conceito de variável, se a gente quer pensar numa estrutura mais complexa de um sistema. Então, hoje a gente tem condição de trabalhar com o conceito de vetores, em que eu posso derrubar um pouquinho dessas dificuldades que a gente está vendo aqui. Então, imagine a seguinte situação. Eu preciso criar um algoritmo que leia notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma. Eu vou ler todas as notas dos cinco estudantes, eu vou ter que calcular a média, porque vejam só, eu tenho que imprimir as notas que são maiores do que a média da turma. Então eu vou precisar ler primeiro as 5 notas, calcular a média, e depois eu vou precisar voltar em cada uma das variáveis e descobrir se aquela nota é maior do que a média da turma. Imagine, para fazer isso, a gente tinha alguma coisa parecida com isso aqui que está na tela agora. Eu tinha lá, então, um algoritmo com 5 variáveis diferentes, todas do tipo float, porque são notas, tem número com vírgula, né? Então, do N1 até N5. Eu tinha lá a orientação para o usuário. Digite as notas dos 5 estudantes. Então, vai lá, scanf N1, scanf N2, N3, N4, N5. Então, o usuário digitaria para mim as 5 notas. Digitou a primeira da Enter, a segunda da Enter e assim por diante. Então, eu chegaria aqui, eu teria todas as 5 variáveis populadas com as notas. Eu faria uma média. Então, float média recebe N1, N2, etc e tal. Por que o livro está colocando float aqui, ó? Porque essa variável média não existia. Percebe que eu não declarei a variável média aqui em cima, então eu estou declarando aqui embaixo. A gente já viu que na linguagem C, eu posso declarar uma variável em qualquer momento do programa, desde que eu declare antes de usá-la, né? Que é o que basicamente está acontecendo aqui. Eu estou declarando uma variável lá na metade do código, mas estou declarando ela antes de usar, tá? Tudo na mesma linha. Então, a média recebe a soma e a divisão por 5 desses números todos aqui. Então, é basicamente o cálculo de média que a gente já estava acostumado. E aí, uma vez calculada a média, eu tive que voltar, né? Se N1 for maior do que a média que eu acabei de calcular, então imprime. Se N2, então imprime. E assim por diante. Eu fiz as checagens todas e eu chequei se era maior que a média e mostrei na tela a média. Esse comando system pause, ele faz aquela pausa no programinha lá, antes dele fechar automaticamente, tá? Mas no CodeBlock isso não é necessário, porque o próprio CodeBlock já faz essa pausa para a gente, então ignorem aquilo ali. Então, assim, essa é a forma clássica de resolver esse tipo de problema, né? Só que a gente tem uma situação, nós temos algumas dificuldades naquele código. Imagine o seguinte, esse programa que a gente acabou de ver, ele representa, claro, uma situação possível, uma solução possível para aquele problema que a gente via. Só que o inconveniente dessa solução, o principal inconveniente, é que eu tenho uma grande quantidade de variáveis. Para ler 5 notas, eu vou precisar criar 5 variáveis, mais a variável média, e eu vou ter que ficar repetindo comandos praticamente idênticos ali, né? Então, esse é uma grande dificuldade, um grande inconveniente daquela solução. E aí, imagine se fossem 100 alunos. Ali são 5. Se eu tivesse 100 alunos, eu teria que ter uma variável para armazenar a nota de cada um, então 100 variáveis, depois um comando de leitura para cada nota, mais 100 scanf, depois um somatório das 100 notas, mais uma linha, então aqui deu 201 linhas, no mínimo, mais um comando de teste para cada aluno, então mais 100 linhas, 301 linhas, e mais um comando de impressão na tela para cada aluno, mais 100, 400, então 100, 200, 300, 400... mais 100, aqui, 500 códigos eu precisaria de construir para ler 100 alunos, 500 linhas de código. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de linhas sendo digitadas, simplesmente porque eu estou utilizando conceitos antigos, eu não vou dizer conceito antigo, não é a melhor palavra, mas um conceito limitado, que é o conceito de variável. Ele é muito útil para determinadas circunstâncias, mas extremamente limitado para outras. E aí nascem, então, os vetores, ou arrays, né? Em inglês, mas simplesmente vetores. Um vetor, ele vem auxiliar esse processo, porque o que a gente tem aqui, ó? Como você pode notar, temos uma solução extremamente engessada, quer dizer, aquilo que eu falava, a variável é boa para uma circunstância e ruim para outra. Então, se eu modifico o número de alunos, eu acabo criando um monstro ali, eu preciso reescrever todo o código, repetindo um monte de comando e criando um Frankenstein no meu código, né? E essas limitações todas geram a necessidade de criar estruturas mais modernas em programação que possam dar conta dessas necessidades. E aí, nesse escopo, surgem, então,
esses vetores, ou arrays aí, né? E aí eu consigo utilizar, com poucas linhas, eu consigo fazer a leitura de uma grande quantidade de dados e organizar essa grande quantidade de dados em estruturas mais modernas, mais completas, ou mais versáteis, como os próprios vetores, como a gente estava vendo. Então, vejam só aqui, como as variáveis do programa têm relação entre si, isto é, todas armazenam notas de alunos, podemos declará-las usando um único nome para todos os 100 alunos. É tudo nota, não é? Então, por que eu não crio nota, a variável nota, e dou índices para ela e armazeno tudo dentro da mesma variável, que é basicamente o que acontece com um vetor. Um vetor é alguma coisa parecida com essa gaveta aqui, ó. Eu tenho lá uma variável, uma estrutura de dados, né? Trata-se simplesmente de um conjunto de variáveis de um mesmo tipo, com a vantagem de estarem todas associadas ao mesmo nome. Então, eu tenho essa gaveta aqui, tudo é gaveta de cinto, eu posso dar um nome aqui, cintos, tá? Só que essa gaveta de cintos, ela foi redividida, tá vendo? Tem aqui 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 20 novas posições dentro da nossa gaveta de cintos, e eu posso armazenar cada cinto numa posição dessa. Então, aqui eu tenho a gaveta de cintos, e cada posição recebeu um índice. Cintos na posição 1, cintos na posição 2, cintos na posição 3, cintos na posição 4, sendo que cintos é o nome da gaveta. Então, eu tenho cintos como sendo o nome da variável, ou do vetor, a gente passa a chamar agora de vetor, quando a gente divide dessa maneira, e eu tenho cada posiçãozinha dessa aqui sendo numerada por um índice. Percebam que um vetor nada mais é, acho que eu tenho aqui a definição, criar um conjunto de variáveis do mesmo tipo utilizando apenas um nome. Um vetor, galera, ele é basicamente um conjunto de variáveis de mesmo tipo armazenados de forma contígua na memória, cada qual recebendo o mesmo nome do vetor e um índice. Bem a ideia da colmeia da abelha lá, né? Eu tenho lá a grande colmeia que chama colmeia, mas dentro dela eu tenho várias, não sei como é que chama isso, vários buraquinhos desses, cada um armazenando informações de mesmo tipo, isto é, o mel. Né? Então, é basicamente isso que a gente tem com vetores, tá? E aí, assim, como que eu declaro um vetor? A gente viu alguma coisa parecida com isso aqui quando a gente declarou as strings, vocês estão lembrados disso? Que a gente criava vetores de char e eu dava lá os índices para ele. Só que eu estou falando que um vetor, ele não necessariamente tem que ser de char. Eu posso criar um vetor de tudo que é coisa. Vetor de caractere, vetor de número real, vetor de número inteiro, tá? E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, para declarar um vetor, eu coloco o tipo de dado, o nome dele e o tamanho. É exatamente como se declara uma variável, tá? Só que eu vou colocar aqui o tamanho desse vetor. Então, float notas 100. Isto é, eu estou criando um vetor que eu chamei de notas, de 100 posições, todas do tipo float. Então, o tamanho de um array ou de um vetor deve ser sempre um valor ou uma expressão inteira constante, tá? Eu não posso colocar ali uma variável, por exemplo. Eu vou ter que colocar aqui nesse tamanho um número ou uma expressão que resulte um número inteiro constante, tá? Não pode ser variável. Vamos ver isso aqui. O tamanho de um vetor, tá? Eu tenho aqui o meu programinha, criei uma constante n, que vale 100. Então, criei uma constante n que vale 100. No programa principal, eu tenho lá a variável n minúsculo, né? Que recebe 5. Lembrem que a linguagem C, ela é case sensitive, isto é, ela diferencia maiúsculas de minúsculas, logo, essas variáveis são diferentes, n minúsculo e n maiúsculo são diferentes. Aqui no n maiúsculo tem uma constante, né? E eu tenho aqui no n minúsculo, então, o número 5. Vamos lá. Float f, e aí o índice n mais 1. Eu estou criando aqui um vetor, que eu chamei de f, do tipo float, e o índice, o tamanho dele, eu coloquei n mais 1. A gente falou que um vetor, ele sempre tem que ter um valor ou uma expressão, como tamanho, né? Um valor ou uma expressão inteira constante, tá? N mais 1 é uma expressão inteira constante? É, porque o n é uma constante, não vai mudar, e ele tem 100. 100 mais 1 é 101, então eu vou estar criando aqui um vetor de 101 posições, está correto, é uma expressão inteira constante. Agora, char texto com 30 posições, está correto, porque 30 é uma expressão inteira constante. Int vetor n, n minúsculo, eu estou criando um vetor que eu chamei de vetor, do tipo inteiro, com n posições. N é uma variável, logo não posso. N é variável, eu não posso criar, tem que ser inteiro constante. Int v 4.5, é errado, porque 4.5 não é inteiro, então é inteiro constante. Percebam assim, aqui são as possibilidades, mas na prática o que a gente faz é isso aqui, ó, char texto 30, né? Sei lá, float salário 50, para ler 50 salários. Basicamente isso que a gente faz, mas eu estou trazendo aqui para vocês só as possibilidades, para vocês entenderem de onde é que tudo isso vem, né? E como que eu acesso cada elemento desse vetor? Se eu quiser pegar lá o cinto azul, como é que eu vou pegar só o cinto azul? Eu abro a gaveta e meto a mão na caixinha do cinto azul, não é assim?
Para acessar um vetor, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu abro a gaveta, né, cinto na posição 2, cinto na posição 3, cinto na posição 4. Eu me referencio não ao nome da gaveta, e sim ao nome da posição. Então, sempre que eu quiser imprimir um vetor, eu vou dizer a posição dele, né? Então, como é que eu acesso esse trem? Como a variável que armazena a nota de um aluno possui agora o mesmo nome como que as demais notas dos outros alunos, o acesso ao valor de cada nota é feito pelo índice, como eu disse para vocês ali. Então, eu tenho um vetor que eu chamei de notas com 100 posições e ele é do tipo float, ele tem um número com vírgula. Então, tá aqui, notas, as posições estão todas aqui, vai de 0 a 99, né? Vocês lembram disso? Que um vetor, ele sempre começa na posição 0. Se eu digo que ele tem 100 posições, ele vai do índice 0 até 99, porque é uma característica da linguagem. A gente falou disso lá quando a gente falou sobre strings. Então, se eu quiser acessar o vetor na posição 0, se eu quiser saber o 81 aqui, ó, eu vou dizer que eu quero o notas na posição 0. Se eu quiser lá o 55, é o notas na posição 1. Se eu quiser o 72, é o notas na posição 99. Porque eu vou me referenciar a cada quadradinho desse pelo nome do vetor e pelo índice que representa aquela posição. Entendido? Tranquilo? Esse é o basicão do vetor, tá? E a leitura de dados no vetor, pessoal. Agora vejam só, a gente começa a utilizar agora, porque tudo é muito repetição. A gente está repetindo, né? Então, a estrutura do vetor, ela funciona justamente nessa perspectiva. Eu estou repetindo informações, eu estou repetindo linhas de código, e se eu estou utilizando repetição, eu vou utilizar os comandos que automatizam essa repetição. Então, como eu faço leitura de dados de um vetor? Vejam aqui, ó, eu criei um vetor notas com 100 posições do tipo inteiro, tá? E criei a variável i também do tipo inteiro. Para eu ler essas 100 notas dos alunos, eu vou criar um for, eu vou criar um laço de repetição. Eu não vou digitar 100 scanfs aqui, é bobagem. É para isso que serve o vetor, justamente para que eu possa automatizar. Então eu criei um laço de repetição aqui, ó, um for, que vai de 0 até 100. E eu digo que o quê? A variável i é a variável de controle, eu botei lá, printf, digite a nota do aluno número 1, a percentual d, o i, né? Então o i começou com 0, vai lá. Então eu vou botar, digita a nota do aluno 0, a nota do aluno 1, a nota do aluno 2, porque ele está colocando aqui o valor de i. E o scanf vai fazer a leitura do d, né, que é o número inteiro, o e de dupla sertaneja, notas na posição i. Então o i começa com 0, esse 0 do i vai servir para mim, para orientar o usuário, digita a nota do aluno 0, ou 1 ou 2, e depois scanf, notas na posição 1, notas na posição 2. A variável i ela é incrementada dentro do for. Ela começa com 0, depois vale 1, depois vale 2, depois vale 3, e é ela que vai garantir que este vetor tenha o seu índice incrementado sempre que a gente vai repetindo aquele for. Então, na primeira vez o vetor vai estar na posição 0, na segunda vai estar na posição 1, e o usuário vai digitando notas para mim ali indefinidamente até chegar na posição final do vetor, tá? Vamos pensar um pouquinho. Por que a gente tem que começar o for, né, o i aqui, na posição 0? Por que eu tenho que começar na posição 0? Eu tenho que colocar o i começando com 0, porque esse i é o índice do meu vetor. Tá aqui, ó, notas na posição i. Começou com 0, então ele vai ler notas na posição 0. Depois vai para 1, notas na posição 1. Por que ele começa com 0? Porque o vetor começa com o índice 0. Eu tenho que lembrar que os nossos vetores começam sempre com índice 0. Então, um vetor que tem 100 posições, ele vai de 0 a 99. Epa, Júnior, mas tu colocou 100 aqui, ó. I menor que 100. Eu botei I menor do que 100, e não menor ou igual a 100. Perceba esse detalhe. Então, esse for aqui, da maneira como ele está construído, ele vai fazer com que o I, ele seja incrementado de 0 a 99, porque eu não usei o igual aqui, perceba. Tá? Então, eu consigo, agora, utilizando um for, eu consigo orientar o usuário para que ele digite para mim a nota do aluno 1, 2, 3, 5, 6, e eu também consigo fazer a leitura aqui. Uma coisa que o usuário buga um pouco, se a gente faz dessa maneira, é porque digite a nota do aluno 0. Fica esquisito, né? Digite a nota do aluno 0. Quem é esse cara? Esse cara não existe, ele é o 0. Então, o que a gente costuma fazer para melhorar esse texto aqui nesse printf é botar mais um aqui, ó. Printf, digita a nota do aluno, percentual D, e mais um. Porque quando começa aqui com 0, digita a nota do aluno 1, mas bota só aqui, tá? Não bota no scanf. Porque é mais para orientar o usuário mesmo. O printf só serve para orientar o cara. Não bota no scanf, porque senão o scanf vai dar erro, porque eu não vou ter nada na posição 0 e vou querer gravar alguma coisa na posição 100, e a posição 100 não existe, como a gente já viu. Então, é só uma dicasinha para a gente orientar melhor o usuário nesse printf, tá?
botar um i mais 1 aqui, eu sei que o i está na posição 0, ele vai ler a posição 0, mas ele falou para o usuário que era na posição 1. Só para o usuário se sentir iludido ali, fica tudo certo. Beleza, galera? Então, entendido aqui, vocês entenderam? Assim, leitura de valores de vetor, escrita de dados em vetor, a gente vai sempre usar repetição. Por isso que a gente tem que ver primeiro repetição para depois chegar em vetor. Então, eu só antecipo esse conteúdo lá com as strings, porque a gente acaba tendo que ver strings antes, né? Então, vamos lá. Já entendi que eu vou usar um for para fazer a leitura desse camarada. Essa dica aqui, que está lá naquele resumo de vocês, a gente vai usar sempre isso, tá? É padrão. Trabalhou com vetor, sabe que é um for de 0 até a posição tal do vetor lá, isso é meio padrão, tá? Então, assim, basicamente isso que eu expliquei. Então, a gente não precisa mais ficar reescrevendo um monte de coisa, tá? O uso dos vetores permite que eu utilize comando de repetição para automatizar as tarefas. Eu não preciso mais ficar me preocupando com um monte de linhas de código. Então, se eu tenho que ler 100 ou 1000, não importa. Vão ser sempre as mesmas 4 ou 5 linhas que eu vou utilizar. O que muda é o limite do for, é aquela repetição que eu vou fazer. Então, facilita muito o nosso trabalho. Extremamente assim, facilitado, torna extremamente facilitado o trabalho, o código fica mais enxuto, a manutenção desse código de programação é muito mais fácil, reduz a ocorrência de erros no código do que ficar escrevendo lá 1000 linhas para um programinha simples como esse, eu faço 5 linhas e resolvo. Então tem realmente muitas vantagens, tá, galera? E agora, assim, ó, operações com vetores. Como é que eu faço para trabalhar com operações com esses vetores? Então, como a gente já viu que cada posição de um vetor, ele possui todas as características de uma variável, ele se comporta como uma variável, então, o notas na posição 5 é como se fosse uma variável notas isolada, eu posso fazer todo tipo de operação com ela. Todo tipo de operação que eu faria com a variável nota, como se ela fosse uma variável convencional, eu posso fazer com notas na posição 5. Exatamente a mesma coisa. Eu posso fazer o comando de leitura diretamente na posição 5, aqui, ó, scanf, percentual D, notas na posição 5, eu posso. A gente já viu que isso não é produtivo, que eu tenho que fazer um for ali para automatizar esse processo, mas eu posso fazer uma atribuição, um comando de leitura. Eu posso fazer a atribuição dessa forma, notas na posição 0, recebe 10, posso. Vai funcionar normalmente, ele vai pegar o 10 e vai colocar lá na posição 0. Expressões aritméticas, notas na posição 1, recebe notas na posição 5, mais notas na posição 0. Normal, o comportamento é de uma variável convencional. Ele vai pegar o conteúdo da notas na posição 5, mais o conteúdo da notas na posição 0, soma e coloca lá no notas na posição 1. Comportamento absolutamente convencional, como se fosse uma variável normal, tá, povo? Alguns cuidados só que a gente tem que ter, que é o seguinte, ó. Não se pode fazer atribuição de vetores inteiros apenas de suas posições individualmente, tá? Eu não consigo fazer a atribuição do vetor inteiro. Inteiro no sentido completo, tá? Eu não consigo fazer uma atribuição no vetor completo. Eu tenho que fazer atribuições nas posições separadamente. Então, assim, ó, eu não consigo fazer vetor 1 recebe V, né? Eu tenho aqui o V com 5 posições e o V1 com 5 posições. O V5 está inicializado. O V5 tem lá 1, 2, 3, 4, 5 dentro dele. Isso aqui inicializa o vetor, é uma outra forma de inicializar o vetor, tá? Então, o V tem lá esses 5 números dentro. O V1 ainda não tem nada. Eu não posso fazer isso aqui, ó. V1 recebe V. Porque eu não consigo pegar um vetor inteiro e jogar dentro do outro. Eu preciso fazer a inicialização de uma por uma das casinhas ali dele, uma por uma dos índices. Então, para fazer a inicialização, eu tenho que usar um for. For i na posição 0 até 5, não é igual, é só menor que 5, incrementa de 1 em 1 e bota lá. V1 na posição I, recebe V na posição I, e assim vai. Então, a cada passada aqui, ele pega lá a posição 0 e bota na posição 0 aqui, a posição 1 aqui, bota na posição 1 do V1, e assim por diante ele vai fazendo. Vai rodando, vai executando essa repetição. O I que começa com 0, vai botar 0 e 0 aqui. Então, vai ficar V1 na posição 0, recebe V na posição 0. Na próxima passada, o I virou 1. Então, V1 na posição 1 e V na posição 1. Então, ele vai atribuir, tá? Colocando o valor aqui dentro. E assim por diante. É um cuidado só que a gente tem que ter, porque eu não consigo fazer atribuição de um vetor inteiro. Jogar ele inteiro para dentro da... Isso não funciona, tá? Então, vamos lá. Inicialização de vetores. Quero zerar todo o vetor. O vetor começa, ele é inicializado automaticamente com lixo de memória. Como eu falei para vocês, ele é uma variável comum, como qualquer outra. E como ele é uma variável como qualquer outra, ele é inicializado com lixo de memória. Se eu quiser colocar 0 dentro dele, deixar ele limpinho para eu poder trabalhar depois com cálculos e alguma coisa, eu faço a mesma coisa, galera, atribuição. Faço um for, esse meu vet aqui de 5 posições, faço um for de 0 até 4, né, até, enfim, menor que 5, ele vai até 4, e esse i vai ser o meu índice do vetor, por isso que a gente já usa o i, né, i de índice. Vet na posição i recebe 0. Ele vai executar isso aqui 5 vezes. Então começou lá com 0, vet na posição 0 recebe 0, depois vai para 1,
VET na posição 1, recebe 0. Vai para 2, VET na posição 2, recebe 0. Ao final desse for aqui, ele pegou todo aquele vetor de 5 posições que a gente criou e botou tudo 0 lá dentro. E fez com que eu consiga trabalhar com esse vetor aí, ele já todo inicializado em 0 bonitinho, tá? Sempre usando for. Atribuindo valores ao vetor. A gente tem algumas maneiras de atribuir valores, como eu falei para vocês, né? Aquela outra forma que a gente viu ali de inicializar o vetor aqui, int vet 5, bota um igual, abro uma chave, lá e coloco os números, dá certo. Mas eu tenho essa aqui também, ó. Eu vou colocar lá, vet na posição 0 recebe 15, vet na posição 1 recebe 12, vet na posição 2 recebe 9. Como a gente faz atribuições clássicas, convencionais das nossas variáveis, tá? Não muda nada. O operador de chaves, como eu falei para vocês para inicialização, ó, eu posso fazer assim, vet na posição 0 recebe 15, vet, como eu mostrei para vocês agora, ou eu posso fazer assim, int vet 5 recebe 15, 12, 9, 1, 35. Quando eu faço esse tipo de comando, a linguagem já sabe, ó, pega lá o vet na posição 0 e bota 15, na posição 1 bota o 12, na posição 2 bota o 9, e assim por diante. Então isso também é válido, tá? Isso também é possível, tranquilo, funciona super bem. E depois de algum tempo de prática, a gente não faz mais assim porque dá trabalho, né? Tem que digitar mais, a gente faz assim, porque tem que digitar menos, tá? Mas só para vocês entenderem que eu consigo trabalhar a inicialização de vetores das duas formas, são possíveis, são viáveis, tá? Inicialização sem tamanho. A linguagem C permite que a gente inicialize um vetor sem que tenha um tamanho definido, tá? Só que vejam só, nesse caso, simplesmente não colocamos o valor, bota lá, tipo de dado, o nome e bota lá os colchetes aqui, deixa ele em branco, tá? Só que nesse tipo de inicialização, a linguagem, o próprio compilador que a gente vai estar utilizando, ele vai contar quantos valores existem na lista de dados que eu vou definir aqui, tá? E ele já vai criar o vetor dessa posição. Eu não sei se eu botei um exemplo aqui, ainda não. Aqui, ó, nesse caso aqui, vamos voltar. Eu posso inicializar um vetor sem tamanho, como esse caso aqui, ó. Eu poderia ter colocado lá, int vet, e deixa em branco aqui dentro dos colchetes, tá? E inicializa aqui. E bota os números que eu quero. Se eu não colocar número aqui, eu obrigatoriamente já tenho que fazer essa inicialização aqui à direita. Por quê? Porque da linguagem vai contar, opa, ele quer criar um vetor chamado vet, ele não me disse quantas posições tem, deixei em branco aqui, mas o camarada já me disse quantos números ele quer, e quais são esses números. Então, a linguagem vai contar aqui, opa, 1, 2, 3, 4, 5, ela automaticamente vai criar um vetor com 5 posições e vai gravar essa galera toda dentro dela. Então, se eu não quiser colocar aqui o índice, eu tenho que dizer que números eu quero colocar dentro. Porque a própria linguagem deduz a quantidade, ela descobre a quantidade de posições, cria o vetor com aquelas posições e armazena esse camarada todo lá dentro, tá? Então, é isso que é a inicialização sem tamanho. Eu não posso criar uma inicialização qualquer lá e deixar a coisa acontecer, deixar solta, não. Eu vou precisar colocar os dados depois da sintaxe de inicialização, de criação, de declaração daquele vetor, tá? Alguns exemplos de uso aqui, tá, do vetor. Somando elementos. Faça um algoritmo que leia 100 números e some, né, apresente a soma desses 100 números, usando o vetor. Vocês vão ver como as coisas que ficam mais simples agora, e mais simples no sentido de menos linhas digitadas, tá? Um algoritmo que soma os elementos de um vetor de 5 inteiros, tá? Então, eu tenho aqui um vetor que eu chamei de lista, tem o i clássico, né, que é o nosso i para o for, ali, o índice do vetor no for. Tenho a variável, o vetor lista com 5 posições e botei dentro delas lá, o 3, 51, 18, 2 e 45. Então, o vetor lista tem 5 posições, os números que tem lá dentro são esses aqui. O usuário poderia ter digitado, eu poderia ter feito um for para o cara digitar para mim esses 5 números, mas para economizar aqui a gente já usa direto o exemplo com os números já inicializados, tá? Foi criada a variável soma com 0 dentro dela. Soma não tem nada, porque depois eu vou usar para fazer a soma, né? E aí eu vou usar um for. Né? Para que eu vou usar um for? Eu vou fazer um for com o i indo de 0 até 5, porque o meu vetor tem 5 posições, tá? Isto é, de 0 até 4, né? Lembrem sempre, porque eu não botei o igual. Então ele vai contar de 0 até 4. 0, 1, 2, 3 e 4, que são as posições, os índices de um vetor com 5 posições. Começa no 0 e vai até o 4. Aqui dentro desse for, eu coloquei que começa no 0, que o i vai começar no 0, ele vai parar quando for 4 e vai incrementar de 1 em 1 e botei lá, soma, recebe a própria soma mais lista na posição i. Soma recebe soma mais lista, isso é um acumulador, como a gente já viu, não é? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável soma, vai juntar com o conteúdo do vetor lista na posição i, que é a posição que o nosso for vai controlar, soma tudo isso e joga dentro da própria variável soma. Então, ele vai pegar lá,
e na posição 0. Então, é soma, recebe soma mais lista na posição 0. Lista na posição 0 eu tenho o número 3. Então, 0 mais 3 deu 3. A variável soma agora vale 3. Beleza, o i agora passou para 1, não é mais 0. Ele incrementou aqui, ele vale 1. Então, soma recebe soma mais lista na posição 1. O soma eu tinha 3. Lista na posição 1 eu tenho 51. 3 mais 51 dá 54. Então, agora a soma vale 54. E assim, sucessivamente, ele vai executar aqui até ele ler todas as 5 posições do vetor e somá-las, jogando dentro do nosso acumulador aqui, da nossa variável soma. Tá? Depois que ele faz essa repetição toda aqui, ele encerra e vai mostrar na tela a nossa variável soma. E aí faz um pausezinho lá que o autor gosta de fazer, e mostrou na tela lá o conteúdo da soma, ele segue a vida. Então percebam, eu vou começar agora sempre, a gente vai sempre utilizar o for para trabalhar com vetores. Porque eu vou ter que acessar o vetor um por um, sabe? Vou ter que acessar o índice um por um desses índices, então agora eu utilizo um for para fazer a soma. Então, soma de elementos de um vetor, essa é a fórmula. Galera, é bem fórmula de matemática mesmo, tá? É assim que se faz a soma de elementos de um vetor. Tem que decorar? Não precisa, olha no resumo quando precisar. Mas é sempre assim. Ah, faça um algoritmo que leia 2.000 vetores e faça a soma dos vetores. É assim. Ah, faça um algoritmo que leia 2.000 salários e calcule a média. A soma você já sabe como faz, depois só faz a divisão, tá? Luan, mas faria diferença se n botasse igual a 0 na soma? Se n botasse igual a 0 na soma. Não entendi, Luan, tua pergunta. Se não botasse n igual a 0, n ou soma? Tu tá dizendo? Se não botasse soma igual a 0. Desculpa, o n ali que ele Faz diferença, sabe por quê? Como é um acumulador, tá? Lembra o seguinte, ó, na primeira passada aqui, tô falando desse código aqui, né? Na primeira passada, o i vale 0, tá? Então eu vou pegar a soma, recebe a própria soma, mais lista na posição 0, que é o número 3. O que eu tenho dentro da variável soma? Na primeira passada, eu tenho lixo de memória. Então, ele vai pegar qualquer coisa que estava na memória e vai somar com o número 3. E te garanto que vai encontrar um resultado bem ridículo, bem fora do que a gente gostaria. Ele vai pegar aquilo que estava na memória, lá como lixo de memória, vai somar com 3 e vai botar na variável soma. Na próxima passada, isso já não tem mais problema, porque a variável soma já vai ter um valor dentro dela. Que está errado o valor, mas já tem. Então, né? Por isso que quando eu vou fazer um acumulador, eu sempre tenho que inicializar antes e fora da repetição, tenho que inicializar a variável de acumulador. Porque, como eu botei 0 aqui, eu estou garantindo que quando ela entrar na repetição, o soma vai valer 0. Depois, com a execução da repetição, aí isso é outro papo, porque ela vai somando. Agora, na primeira passada, vai valer 0. Entendesse? Entendi. Fechou? Que tipo, antes a gente não botava, né? Daí eu pensava que não precisava quando criasse Sim. uma Mas nesse caso aqui eu tenho um for e um acumulador. Cara, aí é fatal. Tu tem que inicializar com 0, porque senão o resultado que era para dar, sei lá, 200 aqui, sei lá, 100 e poucos, vai dar 2 milhões. Porque quando eu criei a variável soma aqui do tipo inteiro, ele foi lá e demarcou uma área de memória e deu para ela. Só que tinha alguma coisa gravada ali, tinha dado ali, que a gente chama de lixo, né? E esse lixo, quando convertido aqui no caso de uma soma, ele vai somar com 3 e vai botar o número esdrúxulo lá pra gente, e a gente, por isso que é importante. Mas assim, ó, isso a gente descobre na primeira execução. Fez a primeira execução, tu já sabe quais são os números, e viu que deu um negócio bem fora da casinha, tu já descobriu que a variável soma tinha esse problema. Tá? Então é uma coisa bem intuitiva até, né? E se eu fosse encontrar o maior valor? Isso também a gente faz bastante, né? Faça o algoritmo que lê salário e informe o maior valor do salário, ou o maior salário digitado, ou alguma coisa desse tipo. Mesma coisa, tá, galera? Então, assim, eu tenho a lista 5, tá? Com o vetor lista nos 5 posições, tá aqui os números bonitinho, tá? Eu quero descobrir qual é o maior valor deste vetor. Então, da mesma forma como lá no soma eu inicializei, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar a variável maior, uma variável auxiliar, tá? Variável comum, não é vetor, é uma variável comum. E vou inicializar a variável maior com lista na posição 0. Por que eu estou fazendo isso? Antes de começar as checagens, eu estou partindo do princípio de que a variável maior, de que o maior número digitado é o primeiro número do vetor, é o 3, tá? Ah, não é, Júnior, eu já sei que não é, porque eu estou vendo aqui que é o 51. Relaxa, tu tá vendo, o computador não tá, a linguagem não tá. Então vamos assumir, antes de começar a checagem, vamos assumir que o maior valor é o 3, é o que tiver lá na posição 0 do vetor. E por que eu tenho que inicializar? Porque, de novo, se eu não inicializar, a variável maior vai ter lixo dentro dela. E esse lixo pode ser maior do que qualquer coisa que eu tenho aqui.
E certamente será. Então eu vou ter problema. Então eu inicializo a variável maior com a primeira posição do vetor, tá? Podia ter colocado até 0 se vocês quisessem, não tem nenhum problema. Só teria problema se eu estivesse procurando o menor, porque ninguém é menor que 0. Aí dá problema. Por isso que a gente sempre convenciona em inicializa com a primeira posição do vetor, não importa o que ela seja. E depois a gente trabalha, tá? Vamos lá. Inicializei a variável maior com a primeira posição do vetor, então a variável maior vale 3. Eu vou ter esse for aqui, que vai percorrer todo o vetor, né? E aí, por que eu botei a posição 1 aqui, ó? Porque eu já analisei a posição 0, eu já sei que, se eu perguntar aqui, né, maior é menor do que lista na posição 0, eu já sei que não, porque é o próprio 3. Então eu já posso começar na posição 1, indo até o 5, até o 4, né? Isso eu já posso fazer porque eu já assumi a primeira posição aqui. Isso, inclusive, reduz processamento. Eu não preciso ficar checando coisa que eu já sei que não é. Se o maior eu já considero como sendo 3, por que eu vou comparar 3 com 3? Não precisa, né? Eu já posso avançar, posso ir para a segunda posição. E aí, vamos lá. Se maior for menor do que lista na posição I, né, então ele vai ficar checando. Se aquilo que eu considero, como maior, se aquilo que eu considero for menor do que aquilo que está no vetor, eu assumo o que está no vetor como sendo maior. Se o que eu tenho aqui, se o meu maior, que é o 3, for menor do que o 18, eu esqueço o meu 3 e armazeno 18. E assim sucessivamente, como a gente fazia nos códigos comuns lá. Então, eu tenho aqui o I que começa em 1, e eu começo agora a fazer a percorrer o vetor da segunda posição para frente, né? Então o I vai começar em 1, é o 18, ele compara. O 3 é menor que o 18? É, então esquece o 3 e armazena o 18, porque o índice vai estar garantindo isso. Incrementa, agora a posição 2, né? 18, maior eu tenho 18, é menor do que lista na posição 2, que é o número 2, 18 não é menor que 2. Então, ignora, vai para o próximo, 3. E assim sucessivamente a gente vai fazendo, tá? Depois que ele terminou de executar esse for aqui, com as 5 posições, 4 nesse caso, porque eu inicializei em 1, né? Depois que ele terminou de executar isso aqui, eu já sei, ele saiu já sabendo qual é o maior número dessa brincadeirinha aqui. Porque ele vai percorrer todo o vetor utilizando o for, comparando. O maior é menor do que aquilo que tu tem? Se for, eu assumo. Se não for, eu ignoro. E assim por diante, tá? É mais ou menos aquilo que a gente fazia, tá, galera? A gente comparava variáveis, uma é maior que a outra e tal, a gente ficava comparando isso. Só que agora eu estou usando um vetor. Eu estou analisando todo, percorrendo todo um vetor e estou analisando esse vetor à procura do maior número, né, fazendo essa checagem. Então é mais uma maneira. E também, como eu disse para vocês, tá? É fórmula. Sempre que vocês precisarem fazer, precisar localizar o maior índice, um maior ou menor de vetor, a fórmula é basicamente essa, tá? E se quiser calcular a média? Tem lá o nosso vetor de 5 posições, eu preciso calcular a média dela. Como é que eu faço? Também é a mesma coisa. Nós já vimos como faz o acumulador, né? Eu tenho aqui o acumulador, eu tenho lá o vetor com as 5 posições, tá aqui os números. Eu vou usar um for, e aí começando na posição 0, porque eu vou ter que passar por todas as posições do vetor, né? Então, o i começando em 0, indo até 5 ou 4, porque eu não tenho igual. E eu boto lá, soma recebe soma mais lista na posição i. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que somar. Eu vou ter que achar a soma de todos os elementos do vetor, e isso a gente já tinha visto agora ainda há pouco, tá? Só que na saída dessa soma, eu vou sair dessa soma e eu vou ter que calcular a média. Uma vez que eu calculei a soma, eu vou dizer que média recebe soma dividido por 5. Então, o for, ele vai servir só para soma. Porque depois que encerra o for, eu já tenho a soma de todos os elementos do vetor, eu simplesmente posso dividir pelo número de elementos que esse vetor tem, que são 5 posições. Fiz a divisão, eu tenho a minha média. Então, nesse caso de calcular a média, o vetor e o for, eles vão ser úteis apenas para que eu saiba a soma de todos aqueles elementos. Ou, notas, o cara tem 10 notas, eu quero calcular a média das 10 notas. Eu vou usar o for para percorrer aquele vetor de notas na posição 0, 1, 2, 3, e vou somando aquilo tudo. Depois que eu somei, eu divido por 10, né, que são as 10 notas diferentes, e vou ter minha média. E assim sucessivamente. Tá? Povo, e com isso a gente termina essa explicação, tá? Eu queria abrir a palavra para vocês agora para ver se vocês têm alguma dúvida. Deu para entender? Deu, tranquilo. Agora com o som funcionando. Tá melhor. Depois eu vou te orientar sobre o corte de cabelo, tem uma historinha. Tá bom. Esse último exemplo aí, se eu não souber a quantidade de... Isso, volta ali. Eu tenho lista de 5, aí eu já inicializei com os valores, mas aí eu tenho uma lista de N, não inicializei, e eu quero a média desses N. Eu tenho que ter uma variável
e essa variável é que vai entrar, vou ler esse N antes de qualquer coisa. Sim, veja só. O número 5, como a gente falou, ele sempre tem que ser uma constante. Então, variável tu já não consegue. Índice de vetor é sempre inteiro constante. Tá. Eu posso criar aqui uma constante de 5 posições, botar aqui, eu sempre vou saber quantas tem antes, entende? Eu obrigatoriamente vou saber. Tá. Então é a constante. Não, Então eu posso criar lá uma constante C. Isso, e C depois dividir pela constante aqui, pode. Tá, beleza. Pode. Soma dividido por C, sem nenhum problema, isso tu pode. Só que tu já vai saber antes. Então não faz diferença tu dividir pelo C ou dividir pelo 5. Tá. Não mudaria nada. Então o valor já é pré-definido, né? Exatamente. O que muda, tá? Tem um detalhezinho que pode ajudar. Por que a gente faz constantes para isso? Bota lá constante tamanho. E bota lá lista tamanho, né? E soma dividido por tamanho. Por que a gente faz isso? Porque se eu quiser personalizar o meu código para um outro cliente depois, eu não preciso editar o código inteiro, eu só vou lá e mudo o tamanho. Mudo o valor daquela constante. Então isso facilita bastante. Mas de qualquer maneira, tu vai ter que saber de antemão qual o tamanho daquele vetor. Entendi. Não tem muito jeito. Tá, beleza. Entendeu? Tem outras formas, tá? De criação, alocação dinâmica de memória. Nós não vamos entrar nisso, mas a linguagem em si está preparada para isso também. De eu criar vetores sem saber quantas posições eu vou precisar. Existe isso, e aí tu tem que implementar um contador para saber o tamanho que aquele vetor tem. Tá. E aí rola também, mas assim, nós não vamos entrar nisso, que é uma parte bem mais complexa e não faz sentido para o nosso escopo aqui. Mas existe, tá? Mas essa maneira clássica de trabalhar com vetores, tu vai saber de antemão. Então, basicamente, não tem muito para onde correr. Tá, tranquilo. Fechou, galerinha? Mais alguém? Fechou? Povo, deixa eu mostrar para vocês agora, deixa eu sair aqui da minha apresentação. Nós temos uma listinha, tá? É a última lista da vida de vocês, eu prometo, né? Pelo menos comigo, né? De programação no curso de vocês, essa é a nossa última lista. Nessa listinha aqui, eu estou trazendo alguns elementos para que vocês possam brincar um pouquinho com vetores. Então, cria um programa que leia o teclado 6 valores inteiros e em seguida mostra na tela os valores lidos. Então, lê no vetor, depois usa um for para mostrar no vetor. Então, tem várias coisinhas aqui para vocês fixarem bastante esse conteúdo de vetores. E aí, para facilitar um pouco, eu deixei para vocês... cadê ela? Está aqui. E eu deixei para vocês aqui, enfim, a tarefa, claro, né? Para vocês poderem enviar para mim. E eu deixei para vocês a lista 7 resolvida, tá? Então, tem aqui os algoritmos já, se vocês tiverem alguma dúvida, tá ele já resolvidinho aqui para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês eventualmente. Esse vídeo, nós encerrando a aula agora aqui, a gente encerrando, eu já vou botar também no ar, já vou subir no YouTube, já vou trazer para vocês aqui, para que vocês possam imediatamente já tirar as dúvidas de vocês, caso tenham ficado, possam assistir mais uma vez. Galerinha, dúvidas? Falei demais. E aí? Tranquilo da minha parte. Os demais, como é que estão? Tudo certo? Christopher, beleza? Tranquilo, João? Beleza, então eu tô assumindo que tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte, tá? Se vocês já quiserem meter a mão na lista, depois dúvida me manda por e-mail. A gente vai trabalhar junto aqui. E aí, só reforçando, a aula que vem, a gente vai fazer uma webconferência rapidinha para eu explicar para vocês o trabalho, tá? A gente vai... Se quem quiser dar uma olhada, tá o arquivo aqui, mas eu vou fazer uma web na terça que vem só para a gente explicar o trabalho para vocês. A gente vai... Aí vocês podem assistir esse vídeo do Antonello só para tirar as dúvidas de vocês. E aí nós combinamos, na semana que vem, a gente combina os detalhes da apresentação dos trabalhos de vocês, que vai valer uma nota, uma terceira nota para vocês no trimestre, beleza? Se alguém tiver com alguma nota baixa, que está com medo de reprovação, eu não acho que seja o caso da turma de vocês, aí me manda um e-mailzinho que a gente conversa uma maneira de fazer a recuperação disso. Beleza, galera? Então é isso. Eu me despeço de vocês aí, vou deixar trabalho para vocês fiquem à vontade aí para fazer o trabalho de vocês, e a gente vai conversando aí no decorrer. Beleza? Um abraço para vocês. Fechado. Tamo junto. Até mais. Valeu.